Cumprimento a igreja com o versículo da Bíblia que está no livro de Apocalipse. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, irmãos? Amém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, fala que não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, e importa que sejamos salvos. Para que os irmãos, nesse exato momento, em espírito de adoração, centraliza a mente no autor, consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Peço que os irmãos orem pela minha pessoa, Sebastião, pela minha família, meu filho Gabriel, a Diana e a Maria, que Deus possa também permanecer conosco durante esse ano, igual permaneceu o ano passado, que foi um ano de tribulação e de perseguição, mas fomos triunfantes e vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Que vocês possam colocar nas orações de vocês a família do irmão Sebastião e a do Felipe também, para que Jesus Cristo possa permanecer conosco, livrando de todos os males, de todos os perigos, porque o apóstolo São Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofre perseguição. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus por isso. Meu nome é Sebastião, já foi apresentado aqui, né? Mas primeiro exaltar o nome de Jesus Cristo. E hoje, o sermão de hoje está baseado na Bíblia e no espírito de profecia. E eu trouxe aqui também tudo digitado, vou passar para os irmãos, para que os irmãos possam estar estudando em casa e consultando a inspiração. Quando eu entrei na igreja, uma pessoa pregou na igreja, falou, vocês levam caneta, vocês levam papel e até um lápis também, assim, para marcar a Bíblia, né? Se não dá para vocês na hora fazer tudo, mas façam em casa. Porque o sermão não termina aqui, irmãos, termina em casa. Para que, quando nós saímos daqui da igreja, bate aqui, sai aqui, o inimigo tirar a mensagem da nossa mente. Que a nossa mente possa ficar gravada aqui nesse coração de Deus. Então, irmãos, baseado na Bíblia, nós vamos estar lendo daqui a pouco, o texto do Evangelismo, página 223, diz assim: deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde está processando a ministração final do nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo e onde está intercedendo por seu povo. Amém, irmãos? Amém. Então, quando Jesus Cristo esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, João Batista, ele centralizou a mente das pessoas no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo se encontra no Santíssimo Celestial, o único mediador entre Deus e o povo é Jesus Cristo. Aí na página 385 do mesmo livro diz assim: cumpre-nos lembrar a maneira em que Cristo trabalhava. Ele fez o mundo, fez o homem, depois veio em pessoa ao mundo, a fim de mostrar os seus habitantes como viver vida sem pecado. Amém, irmãos? Então, Deus, Jesus Cristo, Ele fez o universo. Depois de 4.000 anos, Ele veio em pessoas aqui na terra para mostrar aos habitantes da terra como viver vida sem pecado. Amém, irmãos? Nós estamos estudando a escola sabatina, falando até um versículo da Bíblia que eu gosto muito, todos são verdades, né? Mas João 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, dá muitos frutos. Amém, irmãos? Então, quem permanecer em Cristo, ele está desligado do pecado, está unido com Cristo. Amém, irmãos? Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Gostaria que os irmãos, irmãs, queridos amigos e visitantes abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Daniel 8,14. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém.
não tiverem Bíblia, né, se alguém tiver aqui disponível na igreja para passar para as visitas, alguém que está sem a Bíblia na mão, né, para que todos possam acompanhar. Todos têm a Bíblia na mão? Daniel 8,14. Está escrito: e ele me disse, até 2300 tarde de manhã, e o santuário será purificado. Amém, irmãos? Amém. Então, relembrando que no antigo santuário terrestre, no antigo Israel, tinha um santuário terrestre. E nesse santuário terrestre, fazia esse processo que Jesus Cristo está fazendo no Santíssimo. Uma vez por ano, no hebraico diz assim, Yom Kippur, na nossa linguagem aqui, dia da expiação. Uma vez por ano, o povo de Israel aparecia perante a Deus e confessava os seus pecados e era abandonado. Deus perdoava o pecado do povo de Israel. Aqueles que não se arrependessem, era eliminado do meio da congregação, era apedrejado. Os irmãos sabem disso, né? Então, esse mesmo processo está acontecendo no céu. Purificação do templo da alma. Então, esse processo começou em 1844. 1844, a igreja remanescente de Deus, que prega o juízo investigativo. Então, todas as pessoas, todos nós que entramos já dentro da mensagem, dentro da igreja adventista, já estamos no juízo de Deus. Começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Vamos confirmar na Bíblia, irmãos? Como começou essa mensagem? 1 Pedro 4,17. 1 São Pedro 4,17. Todos encontrados? Amém. Primeira Pedro 4,17. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, 1 Pedro 4,17 está escrito: porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém, irmãos? Então, começa pela casa de Deus. Então, começa a purificação do santuário pela casa de Deus, começando pelos mortos, que é um grande conflito. Começa pelos mortos, depois dos vivos. Nem a Bíblia, no Espírito de Profecia, diz quando vai passar o nosso nome no Santíssimo. Então, nós precisamos ficar em espírito de adoração, oração, união com Cristo Jesus. Diz assim, irmãos: o santuário será purificado. Refere-se tanto ao santuário celestial como ao humano. O trabalho lá não concluirá antes que Cristo purifica o templo da alma de seu povo. Amém, irmãos? Vamos ler 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, 3,16. Coríntios 3,16. Encontraram todos? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vou pedir para um voluntário da igreja ler, né, o 3,16. Um voluntário, por favor. Vocês não... As duas? Pode ler. Depois eu vou ler o 17. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. 17, irmão. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado.
Amém. Então o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus, irmão, vai destruir nós. Então chegou o momento que nós estamos vivendo na purificação, não das paredes, mas da nossa alma. Diz o apóstolo Paulo: cada um agora tem que examinar a si próprio. E a irmã White diz que nós não somos salvos em grupos. Nós não somos salvos em grupos, irmãos. Então, a nossa igreja tem muitas informações. Nós temos a Bíblia e o Espírito de profecia, como está escrito no livro do profeta Isaías 8:20, a lei e ao testemunhos. Se eles não falar segundo essa palavra, é porque não tem iluminação. Então, irmãos, queridos irmãos de igreja, o profeta Isaías, a lei e ao testemunho. E as escrituras sagradas não é de particular interpretação. Homem santo de Deus falar movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, a luz também que ajuda a compreensão da Bíblia são o Espírito da irmã White, o Espírito de profecia. Então, a igreja, nesse ano, lá o pastor estava dizendo que a igreja precisa estudar as meditações, a inspiração, que 80% da igreja não estuda, irmãos. Talvez não está interessado com a salvação. E 20% estuda. Esses 20%, quantos vão se salvar desses 20%? Porque a Bíblia diz que ainda que o número de Israel seja como a areia no mar, os remanescentes que serão salvos. Então o assunto aqui, irmãos, é um assunto delicado. O plano da redenção significa libertamento de pecados. Então Jesus Cristo, Ele veio restaurar os seres humanos para voltar à imagem, à mente original que Adão tinha antes da queda, irmãos. E isto está escrito daqui a pouco, nós daremos texto. Eu estou adiantando aqui para os irmãos, mas depois vou passar tudo para a igreja, tudo escrito. Então, Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra transformar a nossa mente humana para uma mente divina, acima da que Adão perdeu pela transgressão. Como foi criado Adão e Eva? Santos, puros, imaculados. Eles não tinham tendência nem hábitos hereditários. A irmã diz que depois da queda passou a ter tendência e hábitos hereditários. Nós nascemos na lei da hereditariedade. Não por culpa de pecado que Adão pecou, mas na lei da hereditariedade. Nós possuímos os atributos, já nascemos inimigos de Deus da inspiração. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que cada um de nós tem que examinar a si próprio mesmo, porque não são salvos em grupos. Às vezes as pessoas, nós vemos na igreja, o pregador prega, né, a gente só quer ouvir o que o pregador está pregando e não procura ir na fonte procurar a inspiração divina. Se o pregador prega uma coisa que estiver contradizendo, nós engolimos aquilo, irmãos. Então não podemos fazer, nós temos que ser como os bereanos faziam, né? Quando Paulo estava pregando, os bereanos iam procurar dentro da palavra de Deus, para ver se Paulo estava falando de acordo com a Bíblia. E esse homem escreveu, o apóstolo Paulo escreveu 14 cartas no Novo Testamento. E os bereanos eram mais sábios do que os de Tessalônica. Eles estudavam, irmãos. Os adventistas no passado eram o povo da Bíblia. Hoje não é mais não. Tem poucos que estudam, irmãos. Muitos pastores aí fora, pentecostais, colocam muitos adventistas no bolso, porque não estudam. Então, dizendo aqui também, não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o santuário, Deus destruirá, porque é sagrado. Então Deus, irmãos, vai destruir nós, porque nós estamos vivendo um período de juízo de investigação. O que o Sebastião está fazendo na minha casa? O que o Sebastião está fazendo lá quando eu chego em casa? Como que está a minha convivência com a minha família? A meus filhos, minha esposa? Eu peço, por isso que, irmão, eu peço misericórdia, porque Satanás, ele trabalha também dentro do lar. Na rua, no trabalho. Como está o testemunho meu para o meu vizinho da esquerda, da direita? O que nós estamos vendo? O que nós estamos falando? Qual é a nossa linguagem?
Nós estamos falando a linguagem do céu ou estamos falando a linguagem do mundo? É por isso, irmãos, que Deus vai destruir. Então Deus chamou os adventistas do sétimo dia, está na inspiração, acima de todos os povos da terra, para ser um espelho, para ser a luz. Nós temos que brilhar, irmãos. Pessoas olharam, lá vai o irmão Sebastião, lá vai a irmã, aquele lá é um cristão. Os discípulos, eles fizeram diferença, os 12 apóstolos. Eles foram chamados de cristão, de discípulos, foram chamados a cristão. Então, por isso, irmãos, que nós estamos vivendo nos últimos dias, e Deus chama nós para um reavivamento e uma reforma. Nós precisamos fazer uma reforma na alimentação, na conduta cristã, em tudo nós precisamos de uma reforma. Senão Deus vai destruir nós e o povo que está lá fora que vai ocupar esses lugares. A irmã Aires, sempre cristão, no página 45, disse que muitos têm um nome escrito no livro da igreja, mas está manchado no céu. Então, irmãos, aqui o assunto é muito sério. Então, Cristo, Ele veio transformar a nossa natureza por uma natureza divina. Vamos conferir que em Cristo há poder de transformar a nossa mente. Judas 24. Capítulo 24 de Judas. Judas 24, perto de Apocalipse, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Em Cristo há poder para transformar a nossa natureza, irmãos. Amém. Amém, irmãos? Então esse foi o plano da redenção, que Jesus Cristo veio aqui na terra para transformar a nossa mente. Porque no céu, Satanás acusou Deus, ele falou que era impossível os anjos obedecer à lei de Deus. E aqui na terra, depois da queda de Adão, ele falou que nenhum ser humano conseguia obedecer à lei de Deus. Então, Jesus, ele falou que todas as pessoas já estavam no seu domínio. Então Cristo, Ele veio restaurar o ser humano. Esse é o plano da redenção, para voltar aos princípios que Adão tinha, uma natureza bem acima da que Adão possuía no Éden. Está no livro Meditação Matinais, página 3, olhando para o alto, 1983. Deixa eu ler o texto aqui, irmãos. Mas antes, aqui é irrepreensível perante a Deus, irrepreensível sem pecado até a volta de Cristo. A única coisa que Jesus Cristo vai fazer é transformar o nosso corpo corruptível num corpo de incorruptibilidade. Isso que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista de imortalidade. E tem mais ainda, irmão Arte diz que aquele que tiver uma mancha não recebe o selo de Deus vivo. Se nós, irmãos, for até a volta de Cristo com pecado, como que nós vamos receber o selo de Deus? E quem vai interceder por nós se Cristo já saiu do santuário celestial? Então, muitas pessoas estão compreendendo de forma, aguardando a volta de Cristo de forma incorreta. É por isso que nós temos que pesquisar, estudar mais, né? O irmão White fala que todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo, Deus envia o Espírito Santo para ser nosso conselheiro e santificador. E ela diz que o Espírito Santo concorda com a palavra. Agora eu tenho que andar de acordo com os requisitos da palavra de Deus. Foi assim que Jesus Cristo saiu triunfante, vitorioso no deserto. Está escrito, todas as palavras que Satanás tentava Jesus, ele apresentava a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele vai selar na nossa mente as palavras, o texto na nossa mente, para que nós não venhamos ouvir nenhuma outra voz
que não seja a voz do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele convence nós a ter acesso à Bíblia. O Espírito Santo convence nós a andar de acordo com a inspiração também, que é a inspiração divina. Agora, irmãos, às vezes nós estamos contradizendo. Nós aceitamos os estudos bíblicos, né? E fazemos um estudo bíblico, vamos se batizar, e quando fala que vocês aceitam os 10 mandamentos, a guarda do sábado, a reforma sobre saúde, a profeta como Ellen White, e depois nós chegamos aqui dentro, nós rejeitamos. Aí nós mentimos, nós começamos a mentir. Aí nós rejeitamos a mensagem. Não, isso aqui é luz menor, descarga isso daqui, e pega texto fora do contexto, e Satanás usa as pessoas para liberar o pecado. Isso é obra de Satanás. Está entendendo, irmãos? Por isso que Mateus 24 fala, se possível, enganaria os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Nós que estamos aqui. Amém, irmãos? Então, Cristo, para nos apresentar irrepreensível a Ele, nele há poder. 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. Fala, irmãos, virgem. 11, versículo 2. Está escrito, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então o texto está dizendo aqui, irmãos, irmãs, uma virgem pura, uma igreja sem pecado, que está em Efésios 5, 27, uma igreja imaculada. Vamos confirmar? Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Está escrito, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Amém, irmão? Irrepreensível. Então, Efésios 5, 27 é a igreja de Deus. Deus vai buscar um povo que foi purificado no sangue de Cristo, uma igreja imaculada. Imaculada é com pecado. Imaculado é com pecado. Imaculado é sem pecado. Não contradiz, às vezes está falando, não. Quando Cristo voltar, Ele vai completar o que está faltando. Se eu tenho alguns pecados secretos ocultos, se eu não conseguir vencer as tendências de hábitos hereditários, Jesus vai vencer para mim. Isso é um engano diabólico, irmãos. É satânico. Então, se nós descer a sepultura hoje no pecado, nós perdemos a salvação, a vida eterna. Diz aqui que nós estamos vivendo no tempo da graça. Esse livro aqui, Lar Adventista, bem antigo, Lar de Sombra, na página 10, diz assim, irmãos: se vós alienaste e deixaste de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o primeiro na terra. Os traços de caráter nutridos na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que é manifestáveis no lar, na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Aqui, irmãos. Então, a nossa vida diária está determinando o nosso destino. A cada segundo, a cada minuto, nós estamos decidindo o nosso destino, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Por isso, irmão, que tem duas ressurreições.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no sepulcro ouvirão a sua voz, sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação, que é a morte eterna. Então, Jesus, ele veio salvar nós do pecado. E no céu não entra ninguém com pecado. Entra pecadores arrependidos. Testemunho para ministro, página 145, diz assim: as faltas secretas devem ser vencidas. Há pecadores no ministério, liderança. Não estão eles profiando por entrar pelas portas estreitas. Deus não trabalha com eles, pois não pode suportar a presença do pecado. Essa é a coisa que sua alma aborrece. Mesmo os anjos que estavam ao redor do seu trono, a quem ele amava, mas que não conservaram seu primeiro estado de lealdade, expulsou Deus do céu com seu guia rebelde. A santidade é o fundamento do trono de Deus. E o oposto de santidade é o que, irmãos? Pecado. Está dizendo que o oposto de santidade é pecado. Então, santidade é o fundamento do trono de Deus. Então, Lúcifer e a terça parte dos anjos, eles pecaram no céu, por isso que eles foram expulsos de lá para cá. E aqui ele vive enganando. Então, diz assim ainda, ó: a santidade é o fundamento do trono de Deus. O oposto de santidade é pecado. O pecado crucificou o Filho de Deus. Pudessem os homens ver quão odioso é o pecado, e não toleraria, nem nele se educaria. Reformaria sua vida e caráter. As faltas secretas seriam vencidas. Se quiser ser santos no céu, primeiramente precisais ser santo na terra. Amém, irmãos? Então aqui a inspiração divina diz que nós precisamos ser santo no céu, primeiro tem que ser santo na terra. Na lição da escola sabatina, eu estava falando em Timóteo 3,5, que a aparência de piedade. Quem é a aparência de piedade? O povo de Deus. O povo adventista do sétimo dia, alguns têm aparência de piedade. Aquele irmão White diz que o serviço cristão, página 45, que muitos têm um nome no livro da igreja, mas está manchado no céu, tem aparência. Às vezes nós pegamos a Bíblia também, o Espírito de profecia, nós temos aparência de piedade. Mas nós não temos uma mente transformada, é uma religião formal, é o formalismo. Isso aí que o povo de Israel, os fariseus, né, da época, do antigo. Então a história se repete. Então por isso que diz aparência de piedade, mas não tem uma mente transformada. Então a inspiração diz que se nós tivermos todos os conhecimentos teóricos, não vai nos salvar. Quando Jesus Cristo chegou a Nicodemos, foi para Nicodemos, não é de tanto conhecimento que você precisa de ter uma natureza transformada, que é um novo nascimento em Cristo Jesus. Além de todas as nações, na página 172, Jesus, ele desvendou o plano da redenção em Nicodemos. Então, Nicodemos foi transformado. Então, todos nós temos que passar por esse processo que Nicodemos passou. Então, o novo nascimento é participar da natureza de Cristo. Participar da natureza de Cristo é o novo nascimento. Então, a cada segundo da nossa vida, nós temos que participar da natureza de Cristo, que é o fruto do Espírito. Nós não podemos produzir o fruto do Espírito se nós não tivermos uma transformação de vida, de natureza. Nós estamos estudando, irmãos, a escola sabatina, produzir um bom fruto. Nós falamos do fruto do Espírito Santo, mas será se eu estou realmente ele saindo, brotou lá no fundo da minha mente? Ou será que é uma religião formal? Então diz aqui, irmãos, vou ler um texto aqui da inspiração, que está dizendo assim, ó. Ela usa o texto Meditações Matinais, 1983, olhando para o alto, 2 Timóteo 2,19. Vamos ler, irmãos. 2 Timóteo 2,19. Irmãos, irmãs e amigos visitantes. 2 Timóteo 2,19. Vou pedir para um voluntário ler esse texto. 2 Timóteo 2,19. Todos encontraram? O irmãozinho vai ler. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte-se
Afaste da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Está vendo, irmãos? Então, o apóstolo São Paulo diz aqui, 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, que a parte do pecado. Então, algumas traduções dizem iniquidade. A tradução de hoje diz pecado. Então, iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei de Deus. Então, o texto é bem claro, todos nós que aceitamos Jesus Cristo, nós temos que andar com Cristo, nós não precisamos do pecado. Nós precisamos de andar com Jesus. Então, Cristo e a videira, e nós somos ramos. Nós não precisamos do pecado não, irmãos. Aqui está dizendo, quem peca é do quê? Do diabo, né? Então, se você está ligado na videira, ele vai dar muitos frutos. Ao comentário, irmã, diz aqui, ó. Ela comentando no Timóteo 2,19. É um privilégio de todo crente em Cristo possuir a natureza de Cristo, uma natureza bem acima da que Adão perdeu pela transgressão. Aquele que, pela fé, contempla o Filho e nele crê, é obediente aos mandamentos de Deus. E nessa obediência encontra a vida eterna. Não tereis uma experiência religiosa firme, a menos que caveis fundo e edifique a vossa casa sobre a rocha. Amém, irmãos? Então aqui, ó, o plano da redenção, irmãos, quando eu li isso aqui eu fiquei tremendo, porque eu estava engolindo muitas coisas. Agora não, irmãos. Eu sei que Enoque, ele alcançou a divindade, a natureza de Adão antes da queda. Elias, os profetas, os discípulos. E por que eu não? Nós não, irmãos. Por quê? Então, algo errado, irmãos, tem em nós, porque nós não estamos examinando essa escritura. A gente acha que é diferente do que os profetas, mas não é. Enoque, ele alcançou porque ele teve íntima comunhão com Deus. Ele andava com Deus, né? Então nós precisamos andar com Deus. E quem anda com Deus não anda com pecado. Tem um texto ainda dizendo aqui, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 341. O que aconteceu com o ser humano depois da queda? O homem caído é legítimo cativo de Satanás. A missão de Cristo foi libertar de seu grande adversário. O homem naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás. Então, irmãos, pessoas que já nascem na natureza humana, já nascemos com tendências inclinadas para o mal. Agora Jesus, ele veio restaurar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, então, porque Cristo há poder. Para encerrar aqui, vamos ler na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos 20, 32. Atos 20, 32. Atos 20, 32. Todos encontraram? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, está escrito: agora, pois, irmãos, encomendo a vós a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vós edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém, irmãos? Então, Deus é poderoso para santificar e restaurar nossa irmã. Desejado pelas nações, a irmã White diz assim, página 132. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem um lugar da morte do eu, do pecado, é uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o irmão White diz que a nossa vida cristã não é uma modificação da antiga, mas é uma transformação da natureza. 2 Pedro 1,4.
encontraram? Amém. Amém. Então, lendo aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fique participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. Está vendo aqui, irmãos? Então, participante da natureza divina. Agora, o texto diz assim, ó: havendo escapado da corrupção que é pela concupiscência que há no mundo. Então, 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém de nós, da igreja, estiver amando o mundo, irmãos, amando o futebol, a novela, os teatros, os cinemas, a imoralidade do vestuário, a alimentação, nós não fomos libertos, irmãos. Não, nós precisamos ser libertos pelo sangue de Cristo, para nós participar da natureza de Cristo. Quem participa da natureza de Cristo não anda em desacordo com a Bíblia. Esse processo é só Jesus Cristo é que vai fazer em mim, quando nós abrirmos nosso coração, aceitar Jesus como Senhor de nossa vida. Aí o Espírito Santo vai tomar posse da nossa mente. Aí o Espírito Santo vai guiar nós em toda verdade. Encerrando aqui, irmãos, a irmã White comenta esse texto. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 155, diz assim: quão bom seria se todos que têm vida espiritual tão diminuta viessem a entender que a vida eterna só será concedida os que participam da natureza divina, fugindo à corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então a vida eterna, irmãos, só será concedida os que participarem da natureza de Cristo. A irmã White diz que a cada dia nós temos que estudar o caráter de Cristo, irmãos. Nós precisamos estudar Cristo antes da primeira vinda, do primeiro advento, Cristo na eternidade. E Cristo em Belém, o crescimento de Cristo ao Calvário. Nós precisamos enxergar tudo isso. E quando nós começamos a enxergar a cristologia de Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, nós vamos ficar com vergonha do nosso pecado, nós estamos se espelhando em Cristo, irmãos. Então nós precisamos estudar o caráter de Cristo, como Jesus tratava as pessoas, como que Cristo era, irmãos. Quando eu me espelho nisso, eu me envergonho de mim. Às vezes nossa vida está contradizendo. Às vezes a pessoa fala: você é um adventista? Não parece, não. Às vezes no trabalho missionário, no primeiro dia da semana, no trabalho missionário, irmãos que já fizeram estudo bíblico, chegaram ao irmão Sebastião, na rua da minha casa tem adventista lá que no meio da semana parece pior que o povo do mundo. E quando chega no sábado, está lá falando feliz sábado, está adorando, está andando a Deus. E o que que diz aqui a inspiração? São falsos testemunhos, pessoas que é pedra de tropeço dentro da igreja. Então espanta a outras pessoas que querem ver. Não vê por causa da apostasia, da imoralidade no vestuário, do falso testemunho. E em vez de ajudar a ganhar as pessoas para Cristo, está espantando, estão sendo pessoas pedra de tropeço usadas pelo inimigo de Deus para afastar as pessoas de Cristo. Então, meditação matinais, 1965, vou dar ali esse pedacinho para encerrar. Está escrito, irmãos e irmãs. Ela pega Hebreus, Efésios 4, 3, ela fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Aí Hebreus 4, 1, o apóstolo Paulo diz: ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel as vinhas e olivais da terra prometida. Ele só podia tornar realmente seu pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. Então a irmã White diz que nós ter todos os conhecimentos de Cristo, cantar o louvor de Cristo, nós não vamos entrar em Canaã celestial. Por que, irmãos, que ela está dizendo isso?
que é o formalismo. Ela fala o perigo do formalismo, irmãos. Nós vemos de quarta, sábado, domingo, devolver tudo, fazer tudo certo nesse conhecimento, mas não tiver uma natureza transformada. E é a aparência de piedade, está dizendo o apóstolo Paulo, a aparência de piedade nos últimos dias. Ela dizendo aqui, irmãos, Cristo, o autor, consumador de nossa fé, e quando nos pusermos em suas mãos, havemos de crescer decididamente em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, faremos progresso até atingirmos a completa estatura de homens e mulheres em Cristo. A fé opera por amor e purifica a alma. Amém, irmãos? Amém. Expelindo o amor do pecado, que leva à rebelião contra a lei de Deus e à transgressão da mesma, mediante a operação do Espírito Santo, o caráter transformado e a mente, a vontade do agente humano são levados à perfeita conformidade com a vontade divina. Isto é a conformidade com a divina norma de justiça. Aos que são assim transformados, Cristo dirá: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Amém. Então aqui é o que Deus inspirou hoje, que Deus tenha misericórdia, principalmente de mim aqui, que os irmãos possam estar orando, para que Deus transforme a minha natureza, para que eu possa pregar a mensagem, não pelo formalismo, mas pela experiência em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos, que os irmãos possam estar examinando as Escrituras e estudando a inspiração divina, em nome de Jesus, que eu desejo. Amém. Amém.